Boa noite a todos. Sou contador de histórias, estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. Meu nome é Marty. O que estou prestes a lhe contar não é uma justificativa, tampouco uma tentativa de fazer você sentir pena de mim. É apenas a verdade do que aconteceu em um lugar que não existe mais, entre pessoas que já não estão lá. Cresci em uma aldeia à beira de um rio, um lugar lindo onde o verde das montanhas encontrava o azul do céu. Éramos pobres, mas felizes. Nunca pensei que a guerra nos alcançaria, mas foi exatamente isso que aconteceu, como uma tempestade que varre tudo pelo caminho. Eu tinha 19 anos quando surgiram os primeiros rumores de conflito vindos da região. Grupos armados estavam saqueando a aldeia e recrutando os jovens à força. Na época, eu morava com minha mãe e meu irmão mais novo, Júlia. Meu pai havia morrido alguns anos antes, e desde então eu tentava preencher o vazio cuidando da minha família. Achei que, se mantivéssemos um perfil discreto, conseguiríamos sobreviver. Mas a guerra não respeita o silêncio. Numa tarde chuvosa, enquanto coletávamos lenha, Júlia e eu vimos nuvens de fumaça subindo do centro da aldeia. Largamos a carga e corremos o mais rápido que pudemos. A cena era de caos. Casas em chamas, pessoas correndo e gritando, homens armados apontando seus rifles para qualquer um que tentasse resistir. Minha mãe saiu da nossa casa com o rosto pálido de terror. Ela nos viu, mas não conseguiu se aproximar antes de ser capturada. Os homens nos encontraram logo em seguida. Bateram em mim com a coronha de uma arma e tudo virou um borrão. Quando acordei, estava amarrado com outros jovens. Disseram-nos que agora fazíamos parte do exército deles, que tínhamos que lutar por eles ou morrer. Júlia, que tinha apenas 14 anos, foi levado junto com outras crianças. Meu peito apertou ao ver o olhar de medo em seu rosto. Prometi silenciosamente a mim mesmo que faria o possível para protegê-lo. Fomos levados para um acampamento nas montanhas, um lugar tão úmido e frio que parecia o fim do mundo. O treinamento foi brutal. Ensinaram-nos a atirar, manusear explosivos, matar sem hesitação. Julian e eu fomos forçados a executar tarefas diferentes. Embora eu tentasse cuidar dele, havia momentos em que não o via por dias. Sua ausência me enchia de uma tristeza insuportável e ansiedade. Mas sempre que o reencontrava, seu olhar me lembrava de permanecer forte por nós dois. Semanas se transformaram em meses. Cada dia era uma luta para sobreviver, não apenas contra o inimigo, mas contra os próprios homens que diziam ser nossos aliados. A fome, a exaustão e o medo constante me transformaram em alguém que eu mal reconhecia. Ainda assim, Julian continuava sendo minha única razão para resistir. Apesar de tudo, seu rosto mantinha uma centelha de esperança que me impedia de desistir. Um dia, recebemos a ordem de atacar uma aldeia próxima. Meu coração afundou quando ouvi o nome. Era o lugar onde eu havia crescido, a casa que tinham tirado de mim. Disseram-nos que havia soldados inimigos escondidos lá e que deveríamos eliminá-los. Fui forçado a liderar um pequeno grupo. Embora tentasse recusar, um rifle apontado para minha cabeça me convenceu do contrário. Quando chegamos, a chuva caía implacavelmente, transformando o chão em um atoleiro. Reconheci as ruas e as casas, embora muitas estivessem em ruínas. Entramos cautelosamente, verificando cada canto. Foi então que ouvi um som familiar, uma voz, quase um sussurro, mas que me arrepiou o sangue. Era minha mãe. Ela estava escondida numa casa semi-destruída, junto a um grupo de aldeões. Quis correr e abraçá-la, mas os homens me impediram. Ordenaram que eu desse o sinal para atirar. Naquele instante, soube que não poderia continuar com aquilo. Não podia fazer parte daquela loucura. Em desespero, gritei que havia soldados inimigos em outra direção e pedi que fossem investigar. Assim que se afastaram, corri até a casa e encontrei minha mãe. Ela estava magra, com o rosto marcado pelo sofrimento, mas viva. Disse a ela que precisava fugir com os outros e procurar abrigo longe das montanhas. Tentei explicar o que havia acontecido, mas não havia tempo para detalhes. Enquanto a ajudava, ouvi um grito atrás de mim.
Um dos homens havia voltado e nos viu. Apontou a arma para mim, mas por impulso consegui derrubá-lo e tomar seu rifle. Foi a primeira vez que matei alguém frente a frente. Senti seu último suspiro ao cair no chão e soube que não havia mais volta. Fugi com minha mãe e os outros em direção à floresta. A chuva nos cobriu, dificultando a perseguição. Por horas, avançamos sem rumo, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência. Finalmente, encontramos um pequeno abrigo abandonado. Lá, convenci minha mãe a ficar, enquanto eu voltava para buscar Júlia. Eu não podia deixá-lo para trás. Ao retornar ao acampamento, encontrei um cenário diferente. O clima era tenso e os homens pareciam nervosos. Descobri que haviam capturado Júlia, acusando-o de tentar escapar. Estava amarrado a um poste no centro do acampamento e seria executado ao amanhecer como aviso aos outros. O desespero tomou conta de mim. Sabia que tinha pouco tempo. Naquela noite, sob a proteção da tempestade, deslizei entre as tendas e cortei as cordas que prendiam Júlia. Ele estava fraco, mas seus olhos brilharam ao me ver, com uma centelha de esperança que quase me fez chorar. Coloquei-o nos ombros e escapamos para a floresta. A chuva forte e os trovões camuflavam nossos passos. Corremos até as pernas não aguentarem mais. Finalmente, chegamos ao abrigo onde nossa mãe estava. A alegria em seu rosto ao nos ver juntos era indescritível, mas também fugaz. Sabíamos que ainda não estávamos seguros. Demorou vários dias até encontrarmos um grupo de soldados patrulhando a região. Rendemo-nos a eles, esperando que pudessem nos proteger. Levaram-nos a um acampamento militar, onde recebemos comida e atendimento médico. Pela primeira vez em meses, senti que poderíamos ter uma chance de recomeçar. Hoje, ao contar isso de um lugar seguro, ainda carrego o peso de tudo o que vivemos. A guerra nos mudou para sempre. Perdemos nossa aldeia, nossos amigos, nossa inocência. Mas ainda estamos aqui, juntos, e isso é tudo o que importa. Não sei se algum dia conseguirei deixar para trás as imagens e sons daqueles dias. Mas toda vez que olho para minha mãe e meu irmão, lembro que a esperança foi a única coisa que a guerra não conseguiu tirar de nós. Meu nome é Diz, e há alguns anos vivi uma experiência que ainda me assombra, uma daquelas que não consigo entender direito. Minha mente continua presa às memórias, especialmente quando o céu está coberto por nuvens escuras e a chuva começa a cair. Tudo começou com uma promessa que fiz a dois dos meus amigos mais próximos, Gonzalo e Hermes. Nós três compartilhávamos uma curiosidade insaciável pelo desconhecido. E, numa tarde chuvosa de outono, eles me convenceram a explorar um antigo orfanato que estava fechado havia mais de 3 décadas. O orfanato ficava nos arredores da cidade, no fim de uma estrada esquecida, cercada por árvores tão altas que mal deixavam a luz do sol passar. Dizia-se que o lugar fora abandonado abruptamente após uma série de ocorrências estranhas, desaparecimentos inexplicáveis, rumores de sombras rastejando pelos corredores e vozes de crianças que jamais foram encontradas. Ficamos cativados pela ideia de descobrir o que realmente havia acontecido ali, sem imaginar que aquela noite mudaria nossas vidas para sempre. A tempestade começou a se intensificar quando nos aproximamos da colina onde o orfanato estava localizado. O vento soprava forte, e a chuva batia no para-brisa com tanta força que mal conseguíamos enxergar alguns metros à frente. Gonzalo, sempre o mais corajoso entre nós, decidiu que continuaríamos. E eu, embora inquieto, não consegui ficar para trás. Jeremias apenas riu nervosamente, como se estivesse tentando aliviar a tensão no ar. Ao chegarmos, o prédio nos recebeu com uma silhueta sombria. Era uma grande estrutura de 3 andares construída com tijolos vermelhos já desgastados pelo tempo. As janelas estavam quebradas, e as cortinas balançavam ao vento como se o orfanato ainda estivesse vivo. Uma sensação estranha tomou conta de mim no instante em que entramos, como se uma força invisível estivesse nos observando das sombras. A porta, que estava entreaberta, rangeu quando a empurramos, e o som da chuva no telhado ecoou por todos os cantos. Caminhamos pelos corredores com cautela. As luzes tremeluziam, e o ar estava pesado com umidade. De alguma forma,
O lugar parecia quase intocado, como se as crianças que ali viveram tivessem partido de repente, deixando seu mundo em ruínas para trás. Desenhos infantis ainda cobriam as paredes, junto a palavras escritas com giz que, mesmo apagadas pelo tempo, transmitiam uma sensação de vida recente. Jeremias, sempre curioso, começou a explorar mais a fundo, enquanto Gonzalo e eu seguíamos por um corredor, perturbados pelo silêncio sufocante. Foi então que ouvimos algo, um som suave, como um sussurro. No início, pensei que fosse apenas o vento passando pelas rachaduras do prédio, mas o som se repetiu, desta vez mais claro, como se alguém estivesse de fato sussurrando das sombras. Olhei para Gonzalo e percebi que ele também ouvirá. Seus olhos se arregalaram e trocamos o olhar em busca de respostas que sabíamos não encontraríamos. Subimos para o segundo andar, onde o silêncio se tornava ainda mais opressor. O som da chuva agora era apenas um murmúrio distante, e o ar parecia pesado, quase sólido. Entramos numa sala ampla, que outrora poderia ter sido um refeitório ou área de recreação. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão, bonecas com olhos arrancados, roupas rasgadas. Mas o mais perturbador era a sensação de que algo, ou alguém, ainda estava ali, esperando. De repente, ouvimos um farfalhar vindo de um cômodo ao fundo. Jeremias havia entrado ali sem que notássemos. Decidimos segui-lo, mas, ao chegarmos à porta, tudo parou. Um silêncio absoluto envolveu a sala, e a única coisa que podíamos ouvir eram as rápidas batidas dos nossos corações. Gonzalo empurrou a porta com cautela. Ao abri-la, uma figura surgiu na soleira, uma silhueta sombria que desapareceu no ar rarefeito, como uma sombra que jamais existira. O que veio a seguir aconteceu tão rápido que mal consegui compreender no momento. Um grito agudo, o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. E então, o vazio. Jeremias havia desaparecido. Corremos por todo lado à sua procura, gritando seu nome na escuridão, mas a única resposta que obtivemos foi o eco das nossas próprias vozes. Percorremos o prédio desesperadamente, mas o orfanato parecia ter se transformado num labirinto. As paredes se fechavam ao nosso redor, e as portas nos levavam a corredores que nunca havíamos visto antes. A chuva lá fora se intensificava, e as gotas batiam nas janelas com tanta força que parecia que o próprio orfanato queria nos engolir. Decidi voltar ao segundo andar, pensando que talvez Jeremias tivesse escapado sem que notássemos. Mas, ao chegar lá, vi algo que fez meu sangue gelar. Havia uma figura parada à janela do segundo andar, observando-nos em silêncio. Não era Jeremias. Não era Gonzalo. Era uma sombra, alta, esguia, com uma presença que parecia ter se materializado do nada. Ela nos fitava sem se mover, como se estivesse nos esperando. Corremos em direção à saída, mas a tempestade impedia qualquer visibilidade. O vento e a chuva nos castigavam, mas não podíamos parar. Chegamos ao carro. Quando olhei para o orfanato pela última vez, a figura ainda estava lá, à janela, observando. Nunca mais vi Gonzalo ou Hermes. Depois daquela noite, os celulares deles foram desligados. Ninguém mais os viu. E, embora a polícia tenha investigado, nunca encontrou nenhuma pista que pudesse explicar o que aconteceu. Para mim, tudo ficou claro naquela noite de tempestade. O orfanato havia reivindicado meus amigos, e o destino deles agora fazia parte daquele lugar esquecido, um lugar onde as sombras ainda se movem, esperando. O que aconteceu naquela noite permanece um mistério. Mas, sempre que ouço o som da chuva batendo na janela, me pergunto, será que, de alguma forma, eles ainda estão lá, observando das sombras? Meu nome é Marty, e se alguém me dissesse, anos atrás, que eu acabaria escrevendo sobre isso, provavelmente teria rido. Agora estou sentado em frente à minha mesa, em um quarto trancado, com a paranoia ainda à espreita nos cantos mais escuros da minha mente. Eu sei que esta não é uma história para rir. Esta é a história de como quase perdi tudo, minha identidade, minha vida e minha liberdade, nas mãos de um grupo escondido por trás da fachada de um suposto caminho para a iluminação. Tudo começou quando eu estava passando por um dos momentos mais baixos da minha vida.
Meu relacionamento de anos havia terminado abruptamente. Eu tinha perdido minha mãe alguns meses antes, e meu trabalho como fotógrafo freelancer mal estava me mantendo à tona. Eu estava procurando por respostas, algo que desse sentido a todo aquele caos. Foi quando um amigo, o Gustavo, me contou sobre um retiro espiritual que havia mudado a vida dele. Ele descreveu aquilo como um espaço para encontrar paz e propósito, liderado por um homem que eles chamavam apenas de o guia. No começo, eu estava cético, mas Gustavo insistiu. Ele me disse que, depois do retiro, havia encontrado clareza, propósito e uma família no grupo. Seu entusiasmo era contagiante, e finalmente concordei em acompanhá-lo até a próxima reunião. Em retrospecto, esse foi o primeiro passo rumo a um abismo que eu jamais vi chegando. O retiro foi realizado em uma fazenda remota, no fundo de uma floresta densa e silenciosa. O lugar tinha um ar estranho, mas todos ali pareciam calorosos e acolhedores. Fomos recebidos com sorrisos e palavras gentis. Heriberto, o coordenador, era o responsável por supervisionar as atividades e garantir que todos estivessem confortáveis. Senti-me aliviado no início, como se tivesse encontrado um lugar onde eu poderia deixar minhas preocupações para trás. O primeiro dia foi simples: exercícios de respiração, conversa sobre conexão espiritual e dinâmicas de grupo para compartilhar emoções. Todos pareciam abertos e vulneráveis, algo que, inicialmente, me pareceu genuíno. No final do dia, nos reunimos ao redor de uma fogueira enquanto o guia falava. Era um homem de meia idade com uma presença magnética. Suas palavras eram poderosas, e seu olhar penetrante parecia atravessar qualquer barreira que alguém tentasse levantar. Seu discurso girava em torno da ideia de que a sociedade moderna estava quebrada, que todos estávamos contaminados pelo ego, e que a única maneira de encontrar a verdadeira liberdade era nos entregarmos completamente à comunidade. No início, o que ele dizia fazia sentido. Falava sobre deixar para trás os fardos do passado, construir uma vida mais justa e encontrar um propósito coletivo. Mas logo percebi que havia um tom subjacente que não se encaixava bem. Ele enfatizava a necessidade de purificação, um processo que, segundo ele, exigia retirar tudo o que nos definia como indivíduos, nossas posses, nossos relacionamentos externos, acima de tudo, nossa resistência interna. No terceiro dia, começaram as atividades mais intensas. Fomos divididos em pequenos grupos, e cada grupo tinha um mentor que supervisionava nossas tarefas. Fui designado para Manuel, um homem que parecia gentil, mas que rapidamente se tornou autoritário. Ele nos submetia a longas sessões de confissões em grupo, nas quais éramos obrigados a revelar nossos medos mais profundos e nossos erros. Ele dizia que isso fazia parte do processo de libertação. Mas algo estava errado. As confissões de alguns de nossos companheiros passaram a ser usadas como exemplos do que não deveríamos ser. A pressão aumentou quando começaram a reduzir nossas horas de sono e a quantidade de comida. Diziam que a fome e o cansaço eram formas de quebrar nossas barreiras internas. Lembro-me de uma noite em particular, quando nos fizeram andar descalços pela floresta em completa escuridão, guiados apenas pelas instruções dos nossos mentores. No começo, achei que fosse um exercício de confiança, mas logo percebi que era um ato de submissão. Minha amizade com Gustavo começou a se deteriorar. Ele parecia completamente dedicado ao grupo, defendendo cada uma das práticas como necessárias para nossa transformação. Sempre que eu expressava dúvidas, ele dizia que era meu ego resistindo à mudança. Senti que estava perdendo Gustavo. Ele já não era mais a mesma pessoa que eu conhecia. O ponto de ruptura aconteceu durante a última noite do retiro. Fomos levados até uma clareira na floresta, onde o guia nos esperava, cercado por tochas. Ele disse que era hora de dar o passo final rumo à iluminação, o que exigia um ato de rendição total. Pediu que assinássemos um documento que, segundo ele, era um pacto simbólico para deixar nossas vidas antigas para trás. Naquele momento, meus instintos gritaram que algo estava terrivelmente errado. Tentei recusar, mas Heriberto e Manuel se aproximaram de mim. Seus sorrisos haviam desaparecido, substituídos por olhares severos. Disseram que era normal ter medo, que a resistência fazia parte do processo, mas que eu deveria confiar neles. Quando recusei novamente,
O tom deles mudou. Avisaram que eu não poderia romper com o grupo sem consequências. As palavras foram veladas, mas a ameaça era clara. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, tomei a decisão de escapar. Sabia que não poderia ficar lá por mais tempo. Esperei até que tudo estivesse quieto e saí da cabana. Andei pela floresta, guiado apenas pelo tênue luar. Meu coração batia forte, e cada estalo dos galhos sob meus pés me fazia temer que alguém estivesse me seguindo. Cheguei à estrada principal ao amanhecer. Um carro parou, e o motorista, ao me ver encharcado e exausto, concordou em me levar até a cidade mais próxima. No dia seguinte, fui direto à polícia. No início, duvidaram da minha história, mas, após investigarem, descobriram que o grupo tinha um passado sombrio. Não era a primeira vez que alguém tentava escapar deles. Gustavo nunca retornou minhas ligações. Os meses seguintes foram uma luta para recuperar minha vida, deixar para trás a manipulação psicológica e o medo constante. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse assinado aquele documento, se tivesse me rendido completamente ao controle deles. Agora eu sei que o verdadeiro terror não está no sobrenatural, mas sim na capacidade dos seres humanos de destruir uns aos outros em nome de uma causa. Não consigo precisar o momento exato em que minha vida começou a se fragmentar, mas eu sei que a ruptura foi tão profunda que talvez nunca pudesse consertá-la. Durante anos, levei uma existência que poderia ser definida como ordinária. Uma casa modesta em um bairro tranquilo, um emprego estável e uma rotina que fluía como um rio lento. Mas, por baixo dessa aparente normalidade, havia algo que me consumia, um segredo que sussurrava em minha mente, mesmo nos momentos mais silenciosos. Tudo começou numa noite fria e chuvosa, há mais de uma década, quando eu tinha 22 anos. Eu era um estudante universitário cheio de promessas, mas também de constrangimentos e más decisões. Naquela noite, saí com Diego e Marco, dois amigos de infância. Depois de algumas cervejas em um bar perto do campus, Diego sugeriu que fossemos pela antiga estrada que atravessa a floresta, um lugar onde costumávamos ir para escapar da agitação da cidade. Eu estava ao volante. Tinha bebido, não o suficiente para ficar bêbado, mas o bastante para turvar meu julgamento. A estrada estava escura e deserta, e nossas risadas enchiam o carro. Não me lembro do momento exato em que aconteceu. Um vulto surgiu de repente na estrada. Pisei no freio, mas já era tarde demais. Um baque, e tudo ficou em silêncio. Saímos do carro, os três. No chão, havia um homem deitado, imóvel. Ele era jovem, provavelmente da nossa idade. Não falou, não se moveu. Diego gritou que deveríamos ir embora, que ninguém nos tinha visto, que poderíamos culpar o destino ou qualquer outra coisa. E, no meio do medo e da confusão, eu fiz a coisa errada. Entrei no carro, engatei a marcha a ré e fugi. Aquela noite foi o começo do fim. No início, a paranoia me consumia. Toda vez que ouvia uma sirene, pensava que vinham atrás de mim. Evitei os noticiários locais por meses, incapaz de enfrentar a possibilidade de que o acidente viesse à tona. Mas os dias passaram, e tudo permaneceu em silêncio. Por fora, continuei com minha vida. Por dentro, algo se partiu e nunca mais foi o mesmo. Me formei, me mudei e parei de falar com Diego e Marco. Enterrei aquela noite tão profundamente que quase me convenci de que tinha sido apenas um mau sonho. Então conheci Valíria. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já conhecera. Vivaz, compassiva, cheia de luz. Nós nos apaixonamos rapidamente. Por um tempo, achei que talvez pudesse me redimir sendo o homem que ela merecia. Casamos-nos num verão brilhante e construímos uma vida juntos. Simples, mas feliz. No entanto, mesmo nos momentos mais felizes, algo sombrio permanecia comigo. Valíria nunca suspeitou de nada, mas eu sabia que não podia escapar do meu próprio reflexo. Algumas noites, eu acordava suando, com o rosto daquele homem invadindo meus sonhos, olhando para mim com olhos vidrados. Uma tarde, 12 anos após o acidente, recebi um envelope sem endereço de remetente. Quando o abri, meu sangue congelou. Dentro havia uma foto,
o rosto daquele homem deitado na estrada. Mas, nesta imagem, ele estava em uma cadeira de rodas. Ao lado da foto, algumas palavras escritas em tinta preta. Eu sei o que você fez. Estarei esperando por você amanhã às 21 horas no Café Monte Verde. O pânico foi imediato. Ele havia sobrevivido. Tinha passado todo esse tempo me procurando. A culpa, adormecida por anos, retornou com uma intensidade insuportável. Durante horas, fiquei em dúvida se deveria ir ou ignorar. Mas a curiosidade, o medo e o peso da culpa me levaram até o café no dia seguinte. O lugar estava quase vazio, exceto por um homem de terno sentado à mesa próxima à janela. Ele não era quem eu esperava ver. Ele se apresentou como representante de Ameliano, o jovem que eu havia atropelado naquela noite. Explicou que Ameliano havia ficado paraplégico e que sua vida se transformará em uma luta constante contra a dor, a frustração e a dependência. O advogado me olhou com uma frieza que me gelou. Disse que Ameliano esperou muito tempo para me encontrar. Ele não buscava vingança, mas sim reparação. Os tratamentos e cuidados haviam sido dispendiosos. Eles queriam que eu pagasse, literalmente, uma indenização justa, 10 milhões de pesos. O ar pareceu desaparecer dos meus pulmões. Era um valor impossível para mim. Eu mal tinha economias, e mesmo que vendesse tudo o que possuía, não seria suficiente. Tentei explicar, mas o homem apenas deu de ombros. Disse: se você não puder pagar, processaremos você. Ameliano merece justiça. Voltei para casa como um morto-vivo. Sabia que não tinha escapatória. Tentei buscar ajuda, mas até mesmo Valíria, ao ouvir o que tinha acontecido, olhou para mim como se eu fosse um estranho. Como você pôde? Foi tudo o que ela disse antes de ir embora. O processo veio semanas depois. Com ele, meu mundo desabou. Durante o julgamento, Ameliano apareceu em sua cadeira de rodas. Ele não olhou diretamente para mim, mas sua presença pesava como um fardo insuportável. Contou como sua vida havia mudado naquela noite. Seus sonhos frustrados, as oportunidades perdidas, a dor física e emocional que o acompanhava dia após dia. A sentença foi direta. Fui condenado não apenas a pagar uma indenização de $1 milhão, algo que jamais conseguiria reunir, mas também a cumprir vários anos de prisão por abandono de cena. Agora escrevo estas palavras da minha cela. O silêncio aqui é ensurdecedor, mas também brutalmente revelador. Neste lugar, não consigo escapar dos meus pensamentos, das decisões que me trouxeram até aqui. Todas as noites vejo Ameliano em minha mente. Não como o jovem na estrada, mas como o homem que minha covardia condenou a uma vida de sofrimento. A punição imposta pela justiça é justa, mas não é minha verdadeira tormenta. Minha maior condenação é saber que, por medo e egoísmo, destruí não apenas minha própria vida, mas a de outra pessoa também. Aqui nesta cela, a culpa é minha companheira constante. E o reflexo no espelho me lembra, todos os dias, que o verdadeiro monstro sempre esteve dentro de mim. A vida, às vezes, tem um jeito de surpreender você com o que menos se espera. Foi o que aconteceu quando conheci Javier. Ele não era um homem particularmente interessante ou alguém que você esperaria encontrar em uma história como esta. Era, pelo menos na superfície, apenas mais um estranho passando pela vida sem deixar muitos vestígios. Tudo começou numa noite chuvosa, há vários anos, quando minha rotina diária foi interrompida da forma mais aterrorizante possível. Meu nome é Lucas e eu trabalhava como designer gráfico em uma pequena agência de publicidade. Meus dias eram monótonos, mas eu preferia assim. Nunca gostei de caos e incerteza. Morava sozinho, longe da minha família, mas não me sentia particularmente solitário. De certa forma, aprendi a conviver bem comigo mesmo e com minha própria companhia. Meus amigos eram poucos, mas suficientes para evitar que eu me sentisse desconectado da vida. Numa tarde de novembro, enquanto caminhava para casa depois de um longo dia de trabalho, algo aconteceu, algo que jamais esquecerei. A chuva começou a cair inesperadamente, encharcando as calçadas e tornando o ar espesso e frio. Enquanto descia a rua, vi um homem parado em uma esquina. Ele não estava fazendo nada em particular.
apenas olhando para o nada, como se estivesse esperando por alguém ou vendo o mundo passar à sua frente. Sua presença era estranha, mas não prestei muita atenção. Estava acostumado a ver pessoas na rua àquela hora, e a chuva não convidava a mais interação do que a que normalmente existe entre transeuntes. O homem não era particularmente alto, mas sua figura magra e seu rosto sombrio chamaram minha atenção. Ele tinha um olhar vago, uma expressão que eu não consegui descrever bem. Não parecia se importar com a chuva que o encharcava, nem com o fato de que as pessoas passavam apressadas ao seu redor. Algo em sua postura me deixou desconfortável, embora eu não conseguisse explicar o motivo na hora. Passei por ele, tentando não encarar demais, mas algo dentro de mim dizia que eu deveria observá-lo mais atentamente. Alguns passos adiante, um sentimento estranho tomou conta de mim. Virei-me lentamente e o vi me seguindo à distância, sem pressa e sem fazer barulho. Em vez de entrar em pânico, o desconforto apenas aumentou. Aquele estranho, que até então não havia feito nada de concreto para me assustar, estava me perseguindo. Não tinha certeza se estava imaginando coisas. Talvez fosse apenas minha mente pregando peças por causa do cansaço ou da escuridão da noite. Decidi acelerar o passo. Virei a esquina e entrei em uma rua bem iluminada, onde as luzes da cidade ofereciam alguma sensação de segurança. No entanto, quando cheguei à porta de casa, percebi que o homem ainda estava lá, a poucos metros da minha residência, parado como se não tivesse intenção de ir embora. Corri para o meu apartamento e fechei a porta atrás de mim. Meu coração batia acelerado, mas tentei me acalmar. Minha mente buscava racionalizar o que havia acabado de acontecer. Afinal, talvez ele apenas estivesse andando pelo bairro e meus passos tivessem coincidido com os dele. Eu não tinha razão concreta para acreditar que estava sendo seguido, certo? Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Não conseguia parar de pensar naquele homem na rua. Seus olhos vazios, sua presença inexplicável. Algo me dizia que eu não deveria ignorá-lo. Mesmo assim, foi o que fiz. Achei que talvez tivesse sido apenas uma coincidência. Os dias passaram, embora a sensação de desconforto não tivesse desaparecido completamente. Tentei seguir com a minha vida. Continuei saindo para o trabalho nos mesmos horários e pelas mesmas ruas. Mas algo no ar havia mudado. Toda vez que seguia pela mesma rota, sentia-me observado. E não era apenas pelo homem da chuva. Era como se alguém me espreitasse, me seguisse pelas sombras. Minha intuição dizia que algo estava errado, mas eu me recusava a aceitar que um mero estranho pudesse estar alterando minha vida daquela forma. Vi-o novamente uma semana depois, no mesmo lugar, sob uma chuva torrencial. Ele estava lá, como se me esperasse. Dessa vez, não hesitei por um segundo. Virei rapidamente e comecei a caminhar na direção oposta, sem olhar para trás. No entanto, ao virar a esquina, algo me fez parar. O som de passos atrás de mim era inconfundível. Não ousei olhar. Minhas pernas tremiam e uma sensação de pavor tomou conta do meu corpo. Corri sem pensar, sem olhar para trás. Minha respiração estava acelerada. A cada esquina que dobrava, sentia que ele ainda estava me seguindo, logo atrás. Finalmente, cheguei a um parque onde vi algumas pessoas à distância. Senti um alívio imediato e, por um momento, achei que havia escapado. No entanto, ao me virar para seguir meu caminho, vi a mesma figura à distância, me observando da entrada do parque. Aquela foi a última vez que o vi pessoalmente, mas a sensação de estar sendo perseguido nunca desapareceu. As semanas seguintes foram repletas de ansiedade e paranoia. Sempre que saía de casa, olhava por cima do ombro. Cada sombra parecia esconder alguém me observando, e cada ruído me fazia parar. Decidi mudar minha rota para o trabalho, mas a sensação de ser observado persistia. Aquele homem parecia estar em algum lugar, em algum canto da cidade. Minha vida começou a girar em torno dessa ansiedade. Deixei de ser um homem tranquilo e dedicado ao trabalho para me tornar alguém que vivia em constante medo. Achei que estava perdendo a sanidade, que havia imaginado tudo. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado, que aquele homem que vi na rua não era uma simples coincidência. Até que, um dia, caminhando por uma rua isolada, o vi novamente.
Desta vez, ele se aproximou. Chegou perto o suficiente para que eu visse os detalhes do seu rosto. Havia algo no seu olhar que me paralisou. Eu reconheci aquela expressão. Era o mesmo olhar vazio, desprovido de qualquer emoção, que eu havia visto da primeira vez. Naquele momento, entendi que não podia mais ignorar a verdade. Eu estava sendo perseguido por alguém perigoso. Sem saber como, consegui reunir forças para enfrentar o que estava acontecendo. Registrei um boletim de ocorrência na polícia, mesmo sabendo que eles não tinham provas suficientes para prendê-lo. Durante dias, senti o tempo se esticar como um fio tenso, mas o homem nunca reapareceu. Com os poucos detalhes que forneci, a polícia conseguiu rastrear seus movimentos e descobriu que Javier, como ele acabou sendo identificado, tinha um histórico de perseguição e comportamento perigoso. Sua prisão ocorreu sem maiores incidentes. Javier foi detido por tentativa de assédio e ameaças, e sua história foi divulgada. Descobriu-se que ele vinha seguindo diversas pessoas, mas ninguém havia conseguido denunciá-lo antes que fosse tarde demais. Embora o alívio de saber que ele não estava mais me perseguindo fosse imenso, a sensação de vulnerabilidade e o medo do desconhecido nunca desapareceram completamente. Anos depois, ainda me pergunto o que teria acontecido com minha vida se eu não tivesse tomado a decisão de enfrentar o medo e buscar ajuda. Talvez eu tivesse permanecido preso naquele ciclo de paranoia e temor. Talvez Javier tivesse conseguido cumprir seus propósitos obscuros. Mas o que sei é que minha vida foi mudada para sempre. Não apenas por causa do homem que me perseguiu, mas por ter aprendido que, neste mundo, a ameaça nem sempre vem daquilo que conseguimos ver a olho nu. Às vezes, a coisa mais assustadora é justamente aquilo que insistimos em não ver. Quando penso na minha infância, lembro-me de muitas coisas com carinho. Tardes brincando no parque, o som da minha mãe cantando enquanto ela cozinhava, e caminhadas com meu avô na floresta perto da nossa casa. Mas há também algo que nunca fui capaz de esquecer, algo que enterrei profundamente porque simplesmente não sei como lidar com isso. Às vezes, as memórias da infância não são inocentes, mas sombrias e de partir o coração. Eu cresci em uma cidade pequena, cercada por uma floresta exuberante. Minha família morava em uma casa velha que meu avô havia construído anos atrás, perto da borda da floresta. Quando criança, aquele lugar era meu santuário. Eu podia me perder entre as árvores por horas, explorando cada canto e recanto e procurando pequenas aventuras. Havia um lugar em particular que me fascinava, uma clareira escondida entre as árvores mais espessas. Era difícil de encontrar se você não conhecesse o caminho. Ali havia uma velha cabana dilapidada, com paredes comidas pelo tempo e um telhado meio caído. Eu gostava de imaginar que era um esconderijo secreto, um lugar só meu. Um dia, enquanto explorava, encontrei algo estranho. Perto da cabana, havia um pequeno monte de terra recém-revolvida, como se alguém tivesse cavado e enterrado algo ali. Minha curiosidade infantil me levou a pegar um pedaço de pau e cavar um pouco por ali. Não precisei cavar muito profundamente antes de encontrar uma caixa de madeira trancada com um cadeado enferrujado. Não consegui abrir, mas levei a caixa para casa. Naquela noite, depois de muito esforço, consegui abrir o cadeado com uma chave de fenda. Dentro da caixa, havia uma coleção de fotografias. A maioria eram fotos antigas de pessoas que eu não reconhecia. Mas no fundo da pilha, encontrei algo que me deixou congelado. Uma foto minha na frente da cabana. Eu não entendi como isso era possível. Eu não me lembrava de ter visto mais alguém na floresta. Meu avô sempre dizia que aquelas árvores eram só nossas, que ninguém mais se aventurava tão longe. Mas havia prova de que alguém estava me observando. Não contei a ninguém sobre o que tinha encontrado durante dias. Sempre que eu saía para a floresta, sentia-me inquieto, como se estivesse sendo observado. As sombras entre as árvores pareciam se mover, e o farfalhar dos galhos fazia com que eu olhasse para o meu ombro. Algumas semanas depois, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Era uma tarde cinzenta, e eu tinha me aventurado de volta à clareira da cabana, tentando me convencer de que não havia nada a temer. Mas quando cheguei, notei algo diferente. A porta da cabana,
que sempre estivera fechada e coberta de ervas daninhas, estava entreaberta. A curiosidade e o medo lutavam dentro de mim, mas no final, a curiosidade venceu. Eu empurrei a porta lentamente e entrei. O interior era escuro e úmido, com cheiro de madeira podre. Havia uma mesa no centro da sala. Sobre ela, um objeto que reconheci instantaneamente. A caixa de madeira que encontrei e trouxe para casa. Eu congelei. Não fazia sentido. Eu tinha escondido aquela caixa debaixo da minha cama. Como ela estava ali? De repente, ouvi passos atrás de mim, do lado de fora da cabana. Corri para fora sem olhar para trás, sentindo que algo ou alguém estava logo atrás de mim. Quando cheguei em casa, tentei explicar para minha mãe o que havia acontecido, mas ela apenas me repreendeu por ter vagado tão longe. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi algo na janela, uma leve batida, como se alguém estivesse tocando o vidro. Olhei com medo, mas não havia nada lá. Na manhã seguinte, encontrei algo estranho na frente da nossa porta. Um buquê de flores silvestres, ao lado, uma pequena nota que simplesmente dizia: "Não volte". Depois disso, parei de ir para a floresta, mas os ruídos à noite continuaram, batidas nas paredes, o render do chão, como se alguém estivesse andando pela casa, e a sensação constante de estar sendo observado. Uma noite, enquanto olhava pela janela, poderia jurar que vi uma figura imóvel entre as árvores, me observando. Os anos se passaram, e finalmente nos mudamos para outro lugar, mas a memória daqueles dias nunca me abandonou. Convenci a mim mesmo de que tudo tinha sido uma invenção da minha imaginação infantil, uma tentativa de racionalizar o que eu não conseguia entender. Anos mais tarde, porém, um evento reacendeu tudo como se tivesse acontecido ontem. Eu tinha começado a trabalhar em uma cidade próxima, e um dia, enquanto verificava as notícias locais, vi uma manchete que me tirou o fôlego. Restos mortais humanos encontrados em uma cabana abandonada perto da floresta São Gregório. A imagem que acompanhava o artigo era inconfundível, a velha cabana da minha infância. De acordo com o relatório, as autoridades haviam encontrado várias covas improvisadas no terreno, junto com restos, fotografias e itens pessoais das vítimas. O que foi mais perturbador é que os restos datavam de décadas atrás, o que significava que alguém usava aquele lugar há muito tempo. Mas o que realmente me manteve acordado à noite foi outro detalhe do artigo. Eles mencionaram ter encontrado uma caixa de madeira com fotografias. Entre elas, uma imagem de uma criança na frente da cabana. Não sei o que realmente aconteceu naquela floresta ou quem estava por trás de tudo isso. Mas uma coisa é certa, aquela cabana e o que encontrei lá deixaram uma marca indelével em mim. E mesmo que eu tente me convencer de que estou seguro, sempre que estou sozinho, sinto como se alguém, em algum lugar, ainda estivesse me observando. Decidi mudar-me para uma zona rural em busca de tranquilidade. A vida na cidade não era mais suportável, com sua constante agitação, falta de privacidade e uma sensação de confinamento que parecia crescer a cada dia. Mudei-me para uma casa um pouco pequena, localizada no final de uma estrada, em uma aldeia remota. Era no meio do campo, e havia apenas alguns edifícios. Parecia o lugar perfeito para recomeçar. A casa mais próxima ficava a cerca de 250 metros de distância. Da minha janela, eu podia ver o telhado inclinado e desgastado daquela casa. Nas primeiras semanas, eu quase não notei nenhum movimento ali. Era evidente que alguém vivia na casa, pois ocasionalmente eu via luzes nas janelas à noite e notava fumaça saindo da chaminé nas manhãs frias, mas nunca vi ninguém entrar ou sair. Os aldeões com quem troquei palavras pareciam evasivos quando eu mencionava meu vizinho. Um velho na loja local apenas murmurou que o homem preferia ficar sozinho e que era melhor respeitar sua privacidade. Isso foi o suficiente para despertar minha curiosidade, embora eu não tivesse intenção de me intrometer. Uma tarde, enquanto trabalhava no meu jardim, notei algo peculiar. Uma figura se movia entre as árvores perto da minha casa. Era um homem alto, de ombros curvados, vestido com roupa surrada e um chapéu de aba larga que escondia seu rosto. Parecia estar inspecionando algo no chão, mas, quando percebeu meu olhar,
Parou abruptamente e desapareceu entre as árvores antes que eu pudesse cumprimentá-lo. Foi a primeira vez que senti um constrangimento que não conseguia explicar. A partir desse momento, as coisas começaram a ficar muito estranhas. À noite, eu ouvia um farfalhar do lado de fora da minha casa, como se alguém estivesse andando por ali. No entanto, sempre que verificava, não encontrava nada. Uma vez, até encontrei pequenas pegadas na lama perto da janela da minha sala de estar. Elas pareciam grandes demais para ser de um animal, mas eu não ousei tirar conclusões precipitadas. À medida que as semanas passavam, a presença do homem na casa vizinha ficou mais evidente. Uma noite, enquanto lia na minha sala de estar, ouvi o som de algo batendo repetidamente à distância. Saí para a varanda e vi uma luz bruxuleante em sua casa, como se alguém estivesse trabalhando depois do expediente. O som era constante, um martelar que parecia ecoar no ar frio. Na manhã seguinte, decidi caminhar até a propriedade dele. Havia uma cerca baixa ao redor do lugar, e notei que o caminho para o portão estava coberto de vegetação com ervas daninhas, como se ninguém o tivesse usado em anos. Cheguei perto o suficiente para ver que as janelas estavam seladas por dentro com tábuas. Um cachorro velho e magro saiu do nada, rosnando. Recuo rapidamente, percebendo que minha presença não era bem-vinda. Naquela noite, as batidas voltaram, mais intensas e com um ritmo irregular. Por alguma razão, eu não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, sentia que algo estava errado. Saí para a varanda novamente e olhei em direção à casa dele. A luz ainda estava acesa, mas agora notei uma silhueta atrás das cortinas. Estava parada, imóvel, como se estivesse me observando. Nos dias seguintes, comecei a encontrar coisas estranhas perto da minha casa. Uma corda velha e desgastada pendurada em uma árvore na floresta próxima. Um par de botas sujas, deixadas aos pés da minha cerca, cheias de lama seca. E, finalmente, uma noite, encontrei um trapo de boneca, quebrado e sujo, bem na frente da minha porta. Eu não podia mais ignorar aquilo. Algo estava acontecendo, e o homem na casa no final da estrada parecia estar no centro de tudo. Decidi investigar mais a fundo. Fui até a cidade e conversei com o velho da loja. Desta vez, ele foi mais direto. Disse que o homem não era daqui, que havia chegado anos atrás, comprado aquela casa e não falava com ninguém desde então. Mas alguns diziam que ele não estava sozinho, que às vezes se ouvia mais passos do que deveria haver. A sensação de desconforto cresceu, mas eu não podia desistir de tudo aquilo sem saber a verdade. Naquela mesma noite, armado com uma lanterna, caminhei até a propriedade dele. Havia silêncio absoluto. Alcancei a porta dos fundos, que estava entreaberta. Dentro, o ar estava impregnado de um cheiro de mofo, uma mistura de umidade e outra coisa que eu não consegui identificar. Liguei minha lanterna e avancei. A casa estava uma bagunça, cheia de caixas velhas e ferramentas enferrujadas. No chão, encontrei marcas estranhas, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidamente. A luz da lanterna iluminou uma parede coberta com fotografias. Eram fotos de pessoas, homens e mulheres de diferentes idades, algumas tiradas na floresta próxima. Reconheci vários moradores, incluindo o velho da loja. Mas o que realmente gelou meu sangue foi ver uma foto minha, tirada de longe, enquanto eu trabalhava no meu jardim. O som de passos no andar de cima quebrou o silêncio. Meu primeiro impulso foi fugir, mas meus pés estavam presos ao chão. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu a apontava para a escada. Ouvi um rangido, então, o baque de uma porta se fechando. Decidi não descobrir mais nada. Saí correndo da casa, sem me importar com o barulho que fiz, e não parei até chegar em casa. Naquela noite, não dormi. De madrugada, arrumei minhas coisas e fui embora daquele lugar. Demorou anos até que eu pensasse naquele homem novamente. Mas um dia, enquanto navegava pelas notícias online, me deparei com um artigo. Vários corpos foram encontrados enterrados na floresta perto da casa. O suspeito, o homem que havia sido meu vizinho, desapareceu sem deixar vestígios. O artigo mencionava que na casa eles encontraram uma sala cheia de fotografias, diários e ferramentas. Entre as vítimas,
Reconheci alguns rostos que eu já tinha visto na cidade, mas o que realmente me apavorou foi que, no final do artigo, mencionavam uma lista de nomes encontrada em um dos cadernos dele. Meu nome estava lá. Desde então, toda vez que ouço um barulho fora da minha casa ou vejo uma sombra na janela, eu me pergunto se ele realmente conseguiu escapar e se talvez ele ainda esteja procurando por mim. Meu nome é Gustavo e esta é a história de como o mar, que eu uma vez considerei meu refúgio, tornou-se um abismo que me marcou para sempre. Embora os anos tenham se passado, toda vez que ouço o bater da chuva contra as janelas, sou transportado de volta para aquelas noites sem fim à deriva. Tudo começou como uma viagem de trabalho. Eu sou engenheiro naval, encarregado de supervisionar a construção de plataformas de petróleo. Fui designado para um projeto na costa do sul do Chile, onde deveria inspecionar uma estrutura em andamento. Foi lá que conheci o capitão Araberto, que comandaria a embarcação que me levaria até o local. Ele era um homem curtido pelo mar, com uma calma que parecia inabalável. A tripulação era completada por Martim, seu segundo no comando, Manuel, o mecânico, e um aprendiz de navegação chamado Thomas, que tinha pouco mais de 20 anos. Zarpamos em uma terça-feira ao amanhecer, sob um céu nublado que anunciava chuva. O barco, La Estrela del Sur, era pequeno, mas bem equipado para suportar as águas agitadas da região. Os primeiros momentos da viagem correram bem. Conversamos sobre nossas famílias e trabalho, enquanto Araberto contava histórias de seus anos no mar. Porém, essa calma rapidamente desmoronou. No segundo dia, o tempo começou a piorar de forma imprevisível. As primeiras gotas de chuva caíram insistentemente e o vento começou a soprar forte. Araberto observava o radar com preocupação, embora tentasse nos tranquilizar dizendo que era apenas uma tempestade passageira. Ao cair da noite, porém, as ondas já tinham crescido o suficiente para balançar o barco como se fosse um mero brinquedo. Foi então que percebemos que estávamos entrando em um verdadeiro teste de sobrevivência. Chegou o terceiro dia com uma tempestade enorme. O céu era uma massa negra que parecia nos esmagar, e as ondas atingiam alturas que eu nunca havia imaginado. A água gelada encharcava tudo, e cada um de nós lutava para se manter de pé. Enquanto Araberto tentava manter o controle do barco, um vento brutal arrancou a antena de comunicações, deixando-nos presos no meio do oceano. O desespero começava a tomar conta de nós. Quando a noite caiu, uma onda gigantesca atingiu o casco com tanta força que o partiu em dois. O rugido foi ensurdecedor, seguido pelo som de madeira lascando e pelos gritos da tripulação. Num instante, tudo virou caos. Eu caí na água gelada, agarrando-me desesperadamente a um barril que flutuava por perto. As correntes eram implacáveis. Na escuridão, perdi de vista os outros. Quando a tempestade finalmente diminuiu, encontrei-me à deriva em um oceano sem fim. No horizonte, avistei Manuel e Thomas agarrados a uma tábua. Com grande esforço, consegui nadar até eles. Não havia sinal de Araberto ou Martim. Estávamos sozinhos, enfrentando uma luta pela sobrevivência. Os dias que se seguiram foram um teste de resistência física e mental. A chuva, embora irritante, tornou-se nossa única fonte de água potável. Manuel, com sua habilidade inata, conseguiu pegar pequenos peixes com as próprias mãos, que comíamos crus. Mas a fome e a exaustão lentamente nos consumiam. Thomas, o mais novo, começou a perder a esperança. Muitas vezes eu o encontrava chorando silenciosamente, enquanto Manuel tentava animá-lo com histórias de resgates improváveis. Na noite do quarto dia, Thomas ficou delirante. Ele falou sobre luzes na água e afirmou que um navio estava vindo nos resgatar. Antes que pudéssemos detê-lo, ele pulou no mar, gritando que estava sendo salvo. Nós o perseguimos com todas as nossas forças, mas a corrente rapidamente o puxou para a escuridão. Seus gritos morreram na distância, deixando-nos com um vazio insuportável. Com apenas Manuel e eu no fragmento de madeira, o isolamento e o desespero tornaram-se ainda mais intensos. Manuel, que tinha sido um pilar de força, começou a dar sinais de fraqueza. No sexto dia,
Encontrei-o murmurando para si mesmo sobre a inevitabilidade da morte e a necessidade de sacrifícios. Seus olhos, antes cheios de determinação, agora refletiam uma escuridão que me apavorou. Naquela noite, acordei com Manuel rastejando em minha direção, segurando um pedaço afiado de madeira que havia improvisado como arma. Ele sussurrou que um de nós deveria desaparecer para que o outro pudesse sobreviver. Mal tive tempo de reagir. Na luta, ambos caímos na água. A luta foi breve, mas intensa, e num instante de desespero, empurrei-o com força. A cabeça dele bateu contra um pedaço de metal flutuante e ele ficou imóvel. Eu o observei se afastar, seu corpo sendo engolido pelas ondas. A mistura de alívio e culpa foi avassaladora. A solidão que se seguiu foi quase pior do que o medo da morte. A cada noite, o silêncio do oceano estava cheio de sombras imaginárias e dos ecos dos gritos do meu companheiro. Cada amanhecer parecia uma punição. Minha mente vagava entre a esperança de ser resgatado e o desejo de que tudo acabasse de uma vez. Finalmente, no 9º dia, um barco de pesca me encontrou. Mal conseguia falar e meus músculos estavam tão enfraquecidos que tiveram que me carregar a bordo. O alívio de estar entre humanos novamente foi indescritível. Mas eu também carregava comigo um peso impossível de ignorar. De volta à terra, tentei reconstruir minha vida. Mas o naufrágio deixou cicatrizes que nunca desaparecerão. Os rostos de Thomas e Manuel visitam-me nos meus sonhos, e o som da chuva sempre me lembra daquela luta sem fim pela sobrevivência. Embora eu tenha voltado para casa, uma parte de mim ficou para sempre naquelas águas escuras e implacáveis. Meu nome é Samuel. Se eu alguma vez pensei que histórias de encontros online eram apenas contos para assustar os ingênuos, a experiência provou que eu estava errado. Esta é a minha história. Uma que começou como uma simples troca de palavras em uma plataforma anônima e acabou se tornando uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Tudo começou em um período da minha vida que eu não poderia descrever como feliz. Eu saí de um relacionamento complicado. Embora não tenha sido meu primeiro término, este deixou um vazio particular. Decidi me mudar para uma cidade menor para começar de novo, procurando uma mudança de paisagens e um ritmo de vida mais calmo. Mas o que eu não esperava era a solidão que veio com essa decisão. Apesar de gostar do meu novo emprego como designer freelancer, meus dias eram preenchidos com um silêncio que às vezes se tornava insuportável. Por curiosidade, instalei um aplicativo de bate-papo anônimo. Eu não esperava nada sério, apenas conversas para passar o tempo. A maioria dos chats eram insubstanciais, trocas rápidas que não levavam a lugar nenhum. Mas uma noite, recebi uma mensagem diferente. Alguém chamado Adrian me escreveu algo que, embora eu não me lembre exatamente, chamou minha atenção pelo quão profundo e pensativo soou. Havia algo em seu tom que se destacou, uma mistura de inteligência e calor que me convidou a continuar a conversa. No início, nossas conversas eram leves. Conversamos sobre livros, filmes, curiosamente, filosofia. Adrian parecia saber muito sobre assuntos que me interessavam e nossas conversas fluíam com uma naturalidade que achei viciante. Eu nunca me senti tão compreendido por alguém que eu nem conhecia pessoalmente. Com o tempo, as conversas tornaram-se mais pessoais. Comecei a compartilhar detalhes sobre minha vida, algo que, olhando para trás, provavelmente foi um erro. Adrian parecia especialmente interessado na minha rotina diária. Embora eu não tenha achado estranho ao princípio, sua insistência em certos detalhes começou a me inquietar. Ele me perguntava a que horas eu costumava sair para correr, qual era minha cafeteria favorita e até como era o bairro onde eu vivia. Ele sempre encontrava uma maneira sutil de incluir essas perguntas em nossas conversas, e eu respondia ingenuamente, sem suspeitar de nada. Um dia, enquanto caminhava por um parque próximo, recebi uma mensagem dele que me arrepiou até a alma. Ele comentou que o lugar onde estava parecia lindo naquela hora. A princípio pensei que fosse uma coincidência, mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais impossível aquilo parecia. Eu não havia contado a ele que estava naquele parque ou que gostava de caminhar por lá. Senti um aperto no estômago enquanto olhava ao redor. Não vi ninguém suspeito,
mas a sensação de estar sendo observado não me deixou em paz. Apesar do meu desconforto, decidi ignorar isso. Convenci-me de que devia ter mencionado isso em alguma conversa e simplesmente não lembrava. No entanto, as coisas começaram a ficar mais perturbadoras. Adrian passou a enviar mensagens com detalhes cada vez mais precisos sobre minha vida. Ele sabia a que horas eu chegava em casa do trabalho, que roupa eu estava vestindo naquele dia e até mencionou um livro que eu tinha deixado na mesa da sala de jantar. Eu sabia, então, que algo estava muito errado. Tentei confrontá-lo. Escrevi para ele dizendo que não entendia como ele sabia tantas coisas sobre mim e que não queria mais falar com ele. A resposta dele foi fria e calculada. Ele disse que me conhecia melhor do que eu pensava, que estava acompanhando cada passo da minha vida desde que começamos a conversar. Sua mensagem era uma mistura de ameaça e desafio, como se ele gostasse do meu desconcerto. Naquela noite, decidi bloqueá-lo no aplicativo. Também desinstalei a plataforma, esperando que isso fosse suficiente para afastá-lo, mas não foi. Poucos dias depois, comecei a receber mensagens no meu e-mail pessoal, com que eu nunca havia compartilhado com ele. Naqueles e-mails, Adrian me escrevia como se nada tivesse acontecido, como se nossa conexão fosse algo inquebrável. Ele dizia que não podíamos simplesmente ignorá-lo, que nossas conversas significavam algo mais. Minha ansiedade cresceu exponencialmente. Toda vez que eu saía de casa, sentia como se alguém estivesse me seguindo. Comecei a notar pequenas mudanças no meu apartamento. Uma janela que eu tinha deixado fechada apareceu aberta. Objetos que eu não lembrava de ter mexido estavam em lugares diferentes. Uma noite, encontrei um envelope na minha caixa de correio. Dentro havia uma fotografia tirada da rua. Era a minha janela, e na imagem podia-se ver claramente a minha figura através do vidro. O medo se tornou insuportável. Decidi trocar as fechaduras e instalar câmeras de segurança no meu apartamento. Também fui à polícia, levando fotos e e-mails como prova. Embora os oficiais tenham me ouvido, disseram que, sem evidências claras de que alguém havia invadido minha casa ou me seguido, não poderiam fazer muita coisa. Saí da delegacia me sentindo mais vulnerável do que nunca. As semanas seguintes foram um inferno. As mensagens continuaram e ficaram cada vez mais sombrias. Adrian começou a falar sobre coisas que só eu sabia, segredos que havia compartilhado com ele em confiança. Era como se ele estivesse usando minha própria vida contra mim, me manipulando de tal forma que eu não conseguia escapar do seu controle. Senti-me preso, sem saber em quem confiar. O clímax aconteceu numa noite em que voltei para casa depois de trabalhar até tarde. Ao abrir a porta, encontrei uma caixa no chão da sala. Eu não sabia como aquilo havia chegado lá. Dentro, havia vários itens que me pertenciam. Um chaveiro que eu tinha perdido semanas antes, um marcador que usava na minha mesa e um bilhete escrito à mão que dizia: "Estou sempre por perto." Meu corpo todo ficou tenso. Eu sabia que não conseguiria ficar naquele lugar por mais tempo. No dia seguinte, arrumei minhas coisas essenciais e parti para um hotel, sem contar a ninguém. Saí do meu apartamento, do meu trabalho e da minha vida como eu a conhecia. Não queria correr o risco de Adrian saber para onde eu estava indo. Pouco a pouco, reconstruí minha vida em outra cidade, mudando meu número de telefone e evitando qualquer tipo de interação online. Embora anos tenham se passado desde então, ainda sinto os efeitos do que vivi. Tenho dificuldade em confiar nas pessoas. Toda vez que alguém demonstra muito interesse em mim, minha mente volta àqueles dias de paranoia e medo. Não sei quem Adrian realmente era ou como conseguiu se infiltrar tão profundamente na minha vida, mas aprendi algo importante. O verdadeiro terror nem sempre vem do escuro ou de lugares desconhecidos. Às vezes, ele se esconde atrás de uma tela, esperando pacientemente o momento perfeito para atacar.